Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, apareceu algo impressionante no céu da China e eu quero comentar isso com você para nós tirarmos aqui algumas conclusões espirituais. Então é algo que eu julgo muito realmente impressionante. Então eu costumo acompanhar as notícias internacionais, aquilo que está acontecendo no mundo, para entender o que Deus também nos fala em meio a tudo isso, aos sinais. Ontem eu vi que há 2 dias, no dia 29, me parece, agora desse mês de outubro, aconteceu um fenômeno no céu da China impressionante e raro. 2 sóis, ou seja, como se 2 sóis, um sol de um lado e um sol de outro, lado oeste, lado leste do céu da cidade de Shijiazhuang, que fica mais ou menos uns 300 quilômetros, quase isso, da capital Pequim. Então, como se as pessoas filmaram, como se 2 sóis estivessem simultaneamente no céu daquele país. Então, isso é algo interessante, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, isso aconteceu nesses dias onde era o dia de conclusão de um grande encontro, de uma grande reunião do Partido Comunista Chinês. Então o Partido Comunista se reuniu, o líder máximo deles, o Xi Jinping, estava lá, estava dando as suas doutrinações para os próximos anos da China e apareceu este sinal no céu daquele país. As pessoas costumam dizer que quando um sinal como esse aparece, isso é uma lenda lá naquele país, na China, que é sinal de algo grande acontecer, inclusive uma possível guerra. E é a partir daí que eu quero também comentar algumas coisas com vocês nesse vídeo. Primeiro, então, sobre a questão de possível guerra. Olha, as coisas estão tensas entre a China e os Estados Unidos. Você deve estar acompanhando isso. Nós estamos indo para a eleição presidencial americana. O presidente Trump pode novamente ganhar mandato naquele país, nos Estados Unidos. E o Trump vem numa batalha com a China muito grande já há mais de um ano. E a questão também, inclusive, é preocupante no campo militar. Os Estados Unidos estão fortemente presentes no Mar da China, no sul do Mar da China, porque a China está tomando conta daquela região, não respeitando a soberania de outros países, como o Japão, o Vietnã e outros países. Há uma tensão muito grande no Mar da China, de um lado a China, de outro lado Estados Unidos, Vietnã, Índia e até mesmo a Austrália. Estão tendo uma tensão muito grande, muito forte ali no Mar da China, que pode, alguns dizem que é algo que pode redundar em um conflito militar sério e grave. A semana passada o líder chinês já tinha falado para o país se preparar para uma guerra. Então é algo muito sério a respeito disso. Ainda falando sobre guerra, nós lembramos o seguinte, e por isso me chamou a atenção esse fenômeno desse sol, na verdade 2 sóis, no céu da China. Vamos nos lembrar que 2 coisas. Quando Nossa Senhora de Fátima, mensagem de Fátima, 1917, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, o grande milagre que Nossa Senhora deu como sinal maior de que era ela, a mãe de Deus que estava aparecendo, foi o milagre do sol, que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917. Naquele ano, naquele dia, 70 mil pessoas foram à gruta para a oração com as criancinhas, e essas 70 mil pessoas, embaixo de chuva forte, torrencial, de repente o sol começou a dançar, a bailar, a chuva cessou, as pessoas estavam secas e todas as 70 mil pessoas viram o sol girando. Então foi um milagre assim que saiu até nos jornais da época, que foi o sinal que Nossa Senhora tinha dado como prova de que ela, a Mãe de Deus, estava aparecendo. Então Deus usa dos sinais celestes. Também relacionado a Fátima, Nossa Senhora
na aparição anterior, meses anteriores, aparição de julho, a terceira aparição, foi a aparição onde Nossa Senhora revelou os segredos. E dentre os segredos, ela mostrou o inferno para as crianças. E Nossa Senhora disse o seguinte, 1917, estava dentro da Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora disse, a guerra vai acabar, porém, se não houver conversão, não houver oração, uma outra guerra pior virá. E o sinal será esse, vocês virão uma luz brilhante e forte no céu antes que aconteça. Gente, isso foi em 1917. Em 1938, a Primeira Guerra já tinha acabado, em 1938, houve uma luz intensa no céu da Europa, que hoje nós sabemos foi uma aurora boreal, mas intensa, jamais vista daquele jeito em Portugal e em outros lugares, em 1938. E logo depois eclodiu a Segunda Guerra Mundial. A irmã Lúcia disse que aquela luz em 38 foi o sinal predito por Nossa Senhora, porque não houve penitência, não houve conversão da humanidade e veio uma guerra pior, que foi a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se em 1939. O sinal tinha sido dado. Então por isso que eu estou dizendo que esse sinal na China me parece algo para nós estarmos muito atentos, né? Então, gente, o que pensar sobre isso? Já vou para a conclusão desse breve vídeo. O que aconteceu na China é um fenômeno raro desses dois sóis aparecerem. Não é algo que pela primeira vez na história da humanidade, não é? Aristóteles já falou que isso foi visto no passado, o filósofo Aristóteles. Depois disso teve algumas outras citações ao longo da história de historiadores, filósofos falando sobre isso. E o interessante é que já de épocas remotas se relacionava isso com futuras guerras. Então o que eu digo para vocês? O fenômeno no céu da China é um fenômeno natural. Não estou dizendo aqui que não é um fenômeno natural. Raro, muito raro, mas aconteceu. Fenômeno natural. Alguns poderiam dizer, padre, então é só isso, é só um fenômeno natural. Talvez seja. Não vou dizer que não, mas talvez não. Deus pode fazer uso de fenômenos naturais, como eu já dei o exemplo de Fátima. Deus pode fazer uso de fenômenos naturais para chamar a atenção da humanidade. Então nós estamos falando de um país comunista que está sendo um perigo para a humanidade. Nós estamos falando de um país onde esse ano 2020 veio um vírus de lá que mudou de ponta cabeça as nossas vidas. Nós estamos falando de uma tensão militar terrível, e eu falava que o fenômeno aconteceu junto com o final do grande encontro do país comunista. Esse encontro sempre acontece, até aí não há novidades, mas teve novidade este ano. O presidente chinês, ele apresentou um planejamento para 15 anos para a China. Isso é novo. Geralmente os planejamentos comunistas são para 5 anos. Ele apresentou um planejamento para 15 anos. Como eu disse para vocês, ele já falava de se preparar para uma guerra. Nesses 15 anos de planejamento, ele já vê a China como um grande império sobre o mundo. É o que estão falando que ele apresentou. Então são situações sérias, muito graves, que dizem respeito a nós, que dizem respeito ao Brasil, que diz respeito à nossa sociedade ocidental, que diz respeito à nossa sociedade cristã, que diz respeito a nós católicos. Com isso, eu quero dizer nesse vídeo o seguinte, padre, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquilo que Nossa Senhora nos alertou: oração, penitência. Levemos muito a sério as mensagens de Fátima e outras mensagens de Nossa Senhora. Nós precisamos rezar. Reze pela paz do mundo, reze pelo nosso país, rezemos pela nossa Igreja Católica, que passa por uma grande turbulência também interna. Rezemos o Santo Terço, clamemos a Deus misericórdia para o nosso mundo. Vamos, meus irmãos, levar muito a sério essas situações que estão acontecendo. Então é isso nesse vídeo. Passe adiante este vídeo para outras pessoas, dê o teu like, confirme, mostre para as pessoas a importância de nós
rezarmos e buscarmos nos converter ao Senhor nosso Deus. Termino então com um momento de oração, que pela intercessão da Mãe Santíssima, o Senhor, que é todo bondade e misericórdia, abençoe nossas vidas, abençoe o nosso mundo, abençoe o nosso país e nossas cidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Mãe Santíssima interceda por você e sua casa. Deus te abençoe.